Então, eu sou Thiago Ribeiro, eu venho de Fortaleza, no Ceará, moro em Salvador há 6 anos. Lá eu fazia faculdade de arquitetura e dentro dos meus interesses sobre a cidade, mais especificamente no urbanismo, lá que eu fazia arquitetura e urbanismo, eu gostava da rua e das corporeidades que existem na rua. E eu nunca me via naquele momento pensando num plano arquitetônico, urbanístico, dessa natureza. E aí, nesse mesmo período, eu conheci um grupo lá no Ceará que tinha uma tendência meio anarquista de ocupar as ruas. Alguns nem se identificavam como artistas, outros sim. E naquela época a gente fazia umas performances e umas intervenções urbanas que hoje eu identifico elas dessa maneira, mas na época a gente nem falava nada sobre isso. Mas as implicações teóricas sempre me perseguiam e eu gosto de compartilhar os pensamentos. E na academia, na universidade, eu acho que é um lugar onde a gente consegue exercitar isso. Não que seja o único, mas me parecia o mais viável naquele momento, e foi quando eu vim para Salvador, fiz a graduação de dança aqui e agora estou no mestrado em dança. E durante todo esse percurso foi como se tivesse havido um retorno às questões do urbanismo. Então, na minha graduação, eu estudei algo que estava vinculado à rua, e agora no meu mestrado, minha pesquisa é especificamente sobre intervenção urbana, mais precisamente sobre em que momento ela pode colaborar para a manutenção da sociedade do espetáculo, que o Guy Debord refletiu sobre. E isso implica no meu pensamento artístico, e as maiores implicações, as maiores questões nesse momento para mim são ficar atento à esquizofrenia contemporânea da produção. Eu percebo que nós, artistas desse tempo, a gente está tendo uma tendência que acompanha muito fielmente uma lógica capitalista de autoprodução. Isso acho que está diretamente relacionado aos editais, aos grandes festivais, e como isso promove as visibilidades para os artistas, para os grupos. Com isso eu não quero dizer que deveríamos acabar com os editais e com os festivais. O problema não é o edital ou o festival, mas como ele é gerido e como nós artistas interagimos com ele. E com isso, uma das soluções que eu achei para mim, que faço também parte desse circuito de editais, eu também participo deles, mas é tentar exercitar a lentidão, principalmente dentro do processo criativo. Tentar fazer com que eu não dependa de um edital para criar, para ir para uma sala de ensaio e experimentar. Eu sei que isso implica em várias questões, porque a gente precisa sobreviver e o edital, de alguma maneira, nos dá algum suporte, mas também não acredito que ele é um meio de sobrevivência. Acho perigoso e equivocado pensar assim. Lentidão, tanto de esperar o momento oportuno para que realmente eu necessite de alguma captação, porque a partir daqui eu não consigo mais criar, eu preciso de algum auxílio econômico que eu não tenha, assim como de ficar martelando muito tempo em uma determinada obra, ficar 2 anos experimentando uma mesma obra. Como é isso? E eu percebo que cada vez se tem menos tempo para fazer isso, até porque os editais geralmente pedem algo inédito, nem que eles não peçam, a gente mesmo quer colocar algo que a gente nunca fez. E me parece que isso retira muito da experiência, e a experiência não no sentido do eu sou experiente em dança, um acúmulo de ter muitas facetas, fiz balé clássico, moderno, não isso, mas a experiência na coisa em si, o refazimento da mesma obra, da mesma coisa, entender o tempo de dilatação de cada processo criativo artístico, né? Acho que é
Ó, uma das coisas que eu mais gostei no Nó foi que, diante dessa esquizofrenia da produção, geralmente as pessoas já têm tudo muito certo nas suas ideias para realizá-las, né? Para materializá-las de alguma maneira. E o que vocês me trouxeram foram incógnitas, foram dúvidas. Eu acho que isso já faz parte da lentidão. Se assumir, não sei o que vou fazer. E não ter me convidado para, faz isso ou faz isso com a gente. Faz isso pra gente ou faz isso com a gente. E a minha tentativa foi, embora eu tenha trazido indicações de uma prática muito específica que eu tenho estudado ultimamente, mas eu acho que a gente construiu um jeito de fazer novo. O que eu propus para vocês foi a sugestão de um exercício que eu faço em sala de aula e para um ambiente do cyberespaço. Você e Gil lá em Madrid e nós dois juntos aqui em Salvador. Essa já era uma configuração que eu nunca tinha experimentado e eu entendo que nós construímos juntos. Eu trouxe uma proposição, mas eu não encaminhei nada na minha cabeça. A gente fez junto. Eu não tenho uma palavra para explicar direito como é que seria isso. Não é um método nem é um modelo, mas um agrupamento de princípios que um coreógrafo português chamado João Fiadeiro tem desenvolvido há muito tempo, há muitos anos, mais de uma década, e que ele chama de composição em tempo real, que carrega um subtítulo que chama Como Aprender a Viver Junto. E isso, embora pareça meio cristão, me encantou muito, que é uma série de princípios de composição coletiva, onde um princípio básico é a contenção dos impulsos para uma construção compartilhada, uma construção em comum. O que quer dizer? Eu não construí nada a partir dos meus desejos singulares, mas a partir do que é gerido diante de um encontro. E o lugar onde eu mais quis investir foi, obviamente, no encontro de vocês dois, Ó e Gil. E essa composição consiste em conter os impulsos, o que não quer dizer ficar se reprimindo dentro de uma perspectiva freudiana, assim. Mas conter os impulsos no sentido de dar lugar ao outro, quase uma espécie de generosidade. E esse trabalho consiste também em uma consideração oral de um passado de um futuro. O tempo inteiro ele trabalha com previsibilidade a partir de um repertório que está ali montado. E esse tempo ele não é fragmentado, é um presente, um passado, desculpa, que ele é potencialmente futuro. Eu estou considerando isso daqui porque com isso, a partir disso, eu vou construir alguma coisa que eu estou prevendo que eu posso vir a fazer. Então é um presente dilatado lá para trás e lá para frente. Assim como um dentro e fora, mas um fora que é potencialmente dentro. No nosso caso, esse dentro era o espaço da tela do computador, onde a gente está compondo as coisas.